processo até que Davi tenha sido escolhido. Gente, o processo é um lugar de consagração, é um lugar de unção, é um lugar de escolha e principalmente de renúncia. Vai dizer que quando Samuel chegou até Jessé, Jessé não tinha nada para fazer. Jessé estava de boa, não tinha nada. Então ele estava ali paradinho, sentadinho, contemplando. Não foi assim. Mas o que Jessé fez? Renunciou ao que ele tinha para fazer, para poder acompanhá-lo, Samuel, até tudo que deveria acontecer. Então, se hoje você não entende o seu chamado, se hoje você não sabe qual é o seu chamado precisa passar por renúncia, por aquilo que hoje você está fazendo e talvez você ainda não entendeu e não percebeu que Deus está te chamando para um lugar de consagração. Aproveitando que eu estou falando de consagração, sábado que vem, não é isso? Cadê? Temos consagração, não é isso? Sábado que vem, pela manhã? Como igreja, nós temos a consagração. O processo, ele é um lugar de consagração. E se você deseja entender o seu chamado, mas não quer renunciar, então você nunca irá descobrir qual é o seu chamado. Se você está nesse estágio da vida, se você ainda não entendeu, Senhor, o que eu tenho que fazer? Para onde eu vou? O que é? Eu queria te convidar essa semana a você procurar um grupo de vida, porque esse vai ser o tema dos grupos de vida. Nós vamos processar, discernir o que é chamado dos grupos de vida. Nós temos grupos terças, quintas, sextas e sábado, não é isso? Não, segunda não tem mais. Então, ao longo da mensagem, eu queria que você pensasse sobre isso, porque a gente vai fazer algumas perguntas, e essas perguntas é para você responder lá no seu grupo de vida. Ok? Vamos lá. Sem unção, adoração e uma jornada, não existe um chamado. Vamos lá. Sem unção, sem adoração e sem a jornada, não vai existir esse chamado. A minha pergunta para você refletir no seu grupo, lá. Qual desses você menos tem compreendido na sua vida? Você tem compreendido a unção de Deus na sua vida? Você tem compreendido o que é adoração? Ou você tem compreendido a sua jornada? Qual desses três é o que você menos tem entendido na sua vida? Olha, esse grupo eu acho que vai dar pano para manga, hein, pastor? Eu gostaria, igreja, que você fosse lá para o grupo para você compartilhar isso, porque eu acho que isso ajuda a gente a entender. E deixa eu te falar uma coisa, não importa quantos anos você tem, não importa quanto tempo de evangelho você tem, não importa se você é batizado ou não, não importa se você fala em línguas ou não, se você não passar pelo caminho da adoração, da consagração e da jornada, você não vai entender o seu chamado. Você vai viver uma vida inteira sem entender por que Deus te chamou. Se Samuel não tivesse ido até lá, se ele não tivesse apreensivo, se ele não fosse para o lugar de consagração, talvez Davi nunca descobriria o seu chamado. Chamado não é o que você faz, chamado é o que você se torna. Verso 6, acompanha aí, por favor. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Esse é um perigo da fase do chamado. É a aparência. Achar que muitas das vezes estamos prontos. E talvez não estamos. A gente confunde unção com maturidade. Se Samuel se confundiu ali, quando viu Eliabe, quem dirá eu e você dentro da nossa vida? Então, em nosso coração, a gente precisa se atentar para esse lugar, porque a gente precisa olhar para a nossa vida,
mas a gente precisa se atentar, porque muitas das vezes o que os nossos olhos se agrada, aquilo que tem boa aparência, aquilo que traz alegria para o coração, não é o chamado nosso, é o chamado do outro. É a contemplação do chamado do outro. Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Ou melhor, certamente Deus me chamou para ser como o pastor fulano de tal. Certamente Deus me chamou para ser como o ministro tal. Certamente Deus me chamou para ser como. E eu vou te falar uma coisa. Deus nunca vai chamar duas pessoas iguais com o mesmo chamado. Lamento. Mas o que você deseja é o chamado do outro e não o chamado de Deus para a sua vida. Olhamos muitas das vezes para os pastores midiáticos, para aqueles que estão na mídia, para aqueles que nas redes sociais fazem movimentos tão grandes, e nós contemplamos com os olhos, mas esquecemos muitas das vezes de querer pagar o preço que eles estão pagando. Porque chamado fala de consagração, e nós não queremos consagração. Você quer consagração? Se quer, por que então não venha no sábado aqui? Sabe, assim como Samuel, a gente olha para alguém e a gente celebra o outro. A gente celebra o chamado do outro. Mas muitas das vezes, quando nós celebramos o outro e estamos empolgados, a gente confunde o que é o chamado do outro com o nosso chamado. E aí Deus certamente vai falar, não. E o chamado passa pelos nãos. Aprenda a receber não. Se o não ainda te abala, significa que você ainda não entendeu o seu chamado. Porque não é o que você faz, é quem você se torna. A partir do momento que recebemos o não e perdemos a nossa referência, significa que nós perdemos o nosso chamado. Porque o chamado ele precisa passar pelo não, mas ele não pode nos abalar. Esse chamado que a gente olha do outro, ele tem uma aparência daquilo que eu imagino, daquilo que eu idealizo. Ele tem a altura e o alcance que eu desejo, assim como Eliabe. Mas aqui Deus diz não, porque não é aquilo que eu penso, que eu desejo, que eu alcanço. É aquilo que Deus pensa, Deus deseja e Deus alcança na sua vida. Isso é uma coisa muito importante. Queridos, nós somos diferentes uns dos outros. Você nunca vai ser como aquela pessoa, aquele influência. Você não vai ser. Então, nós precisamos entrar nesse lugar de entender a nossa individualidade. E Deus quer trabalhar na nossa individualidade. Sem chamado, nós perdemos as referências. E isso é uma coisa importante, porque talvez hoje a gente tenha caminhado como igreja num lugar de fazer porque tem que fazer, e não porque eu entendi o chamado. Queridos, somos diferentes uns dos outros. O meu chamado não é igual ao seu. Você está disposto a abrir mão 100% de tudo que você tem, de emprego, de tudo, para você ir para missões? Ficar 5 anos dependendo exclusivamente do Senhor? Quantas vezes eu fui chamado de maluco, de inconsequente? Quantas vezes eu recebi não, inclusive de familiares que chegaram para me questionar e querer bater boca comigo? E você acha que eu fiquei abalado com isso? Claro que não. Porque eu sei para que Deus me chamou. Eu já entendi o meu chamado. Então, isso não me abala. Pelo contrário, isso só me faz querer lutar e ser forte naquilo que Deus tem me chamado. Nós somos tão diferentes. E, por exemplo, na Bíblia, se você observar Elias e Eliseu, duas pessoas que andavam muito próximas. E é considerado, biblicamente falando, de uma paternidade perfeita. Elias e Eliseu têm chamados completamente diferentes. E isso é algo que a gente precisa se atentar. Afinal, o chamado não é o que você faz, mas o chamado é aquilo que você se torna. O que você está se tornando hoje? Um consumidor de igreja? O que você está se tornando hoje? Um trabalhador compulsivo? O que você está se tornando hoje? Um viciado? O que você está se tornando hoje? Vamos lá? Continuando a leitura do verso 8.
Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá. Porém Samuel disse: tampouco este o Senhor escolheu. Assim, Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum desses. O chamado não está naquilo que a gente contempla. Não está diante dos nossos olhos. O chamado está no nosso coração. E sabe uma coisa? Segundo ponto do chamado. Primeiro ponto, o chamado nasce de Deus. Segundo, o chamado começa invisível. O chamado começa invisível. O chamado não começa com um microfone na mão. Então, Jessé fez passar os 7 filhos. Ou seja, Jessé fez passar 7 chamados. E diante dos nossos olhos, quantas e quantas vezes olhamos para vários chamados diferentes. Nós queremos ser como esse chamado. Mas sabe o que acontece? Para que Deus quer 2 iguais? Saul era uma pessoa alta, de boa aparência. Assim como Abinadab, perdão. Não, Eliabe. Assim como Eliabe. Deus não precisa de 2 iguais. O chamado ele acontece dentro da sua individualidade. Dentro da forma que você é. O chamado não é algo comum, é algo exclusivo. Por isso que ele não está na nossa vista. Por isso que ele nasce no nosso coração. Por isso que o chamado ele é criado e desenvolvido das coisas das maneiras mais improváveis do mundo. Sabe por quê? Porque se você precisa ser visto para permanecer, você ainda não está pronto para liderar. Você ainda não está pronto para o seu chamado. Porque o seu chamado passa por audiência de muitos e não a audiência de um. Verso 11, vamos lá? E perguntou a Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não os sentaremos à mesa sem que ele venha. Nesse texto a gente observa algo muito interessante. E esses são todos os seus filhos? E essas são todas as opções? Quando todas as opções passam diante dos nossos olhos e nós não entendemos, é nessa hora que o chamado começa a ser desenvolvido. Porque nós queremos o outro, nós não queremos o chamado. Nós queremos o que o outro tem. Por mais que na Bíblia possamos entender e reconhecer e assumir o lugar de 5 ministérios, deixa eu falar uma coisa importante para você. Os 5 ministérios passam pelo chamado, mas não é o chamado. Mas a gente vai explicar isso melhor semana que vem. E aí ele fala: não, falta o mais moço, falta o menorzinho, o que tem 15 anos, falta ainda o que não está pronto. Queridos, deixa eu falar uma coisa: Deus não escolhe gente pronta. Deus não escolhe gente pronta. O seu chamado talvez não esteja nesse lugar de prontidão, não esteja nesse lugar de opa, está na hora. Cuidado, porque muitas das vezes Deus nos chama e até a gente praticar o reinado, ou praticar o chamado, assim como Davi, houve 15 anos. Cuidado, porque muitas das vezes no meio do processo a gente se perde. E é isso que eu vou falar semana que vem. Então, quando ele fala, são esses todos os seus filhos, será que nós não temos lamentado, falado: poxa, eu não sei, já passou tudo nos meus olhos, eu já pensei em tudo, já tentei desenvolver tudo, já fui lá no Convida, já fui lá no coral, já participei do louvor, da secretaria, mas eu não consigo entender qual é o meu chamado, então eu não sei, eu acho que meu chamado não está nessa igreja, está em outro lugar. Mentira do inferno, porque chamado não é o que você faz,
Chamado é o que você se torna e o que você tem se tornado quando você está servindo ao Senhor nas pequenas coisas. Será que você pode abençoar alguém? Será que a sua vida consegue abençoar alguém? Será que ao abrir da sua boca você consegue ir para esse lugar? Será que não temos lamentado mais do que agradecido a Deus pelo processo, pelo chamado que Ele nos deu? E a gente tem o hábito de lamentar e falar assim: ah, Senhor, tudo que eu faço, tudo que eu conheço, já não sei mais, não aguento mais, nada disso me faz bem. Essa igreja já deu para mim, esse ministério que eu estou, esse lugar que eu estou, o que eu estou fazendo já não me traz mais alegria. Queridos, você entendeu errado o que é chamado. Chamado não é geográfico. O chamado não é título. O chamado é quem você está se tornando. Sabe, em uma conversa com uma pessoa, eu estava conversando com ela e ela estava na dúvida. Ela é do Mato Grosso, acho que Mato Grosso do Sul. E ela falou assim: pastor, eu estou com dúvida. Hoje eu sou do louvor, mas eu já dei aula no EBD, eu já cuidei das crianças, e eu não sei qual é o meu chamado. Eu falei: sério? Eu falei assim: qual é a sua profissão? Ela falou assim: eu sou professora. Mas você faz o quê? Ela: não, hoje eu estou cuidando dos alunos mais problemáticos, aqueles do contraturno, aqueles alunos que não conseguem desenvolver no horário normal, ele no contraturno, ele vem para cá e eu fico na escola. Eu falei: poxa, que legal. Eu falei assim: interessante, como é que era no louvor? Ela explicou o que ela fazia. Eu falei: e na EBD, como é que era na EBD? Ela: o pessoal falava que eu era uma das melhores professoras do EBD, porque lá na EBD eu ligava para as pessoas durante a semana para eu poder lembrar as pessoas da tarefa, para orar, orava com as pessoas. Eu falei: nossa, que legal. E no louvor? Ela: no louvor eu era responsável por fazer a escala, eu ligava para as pessoas, eu fazia contato, eu isso e aquilo. Eu falei: interessante. Eu falei: o chamado já está sendo praticado na sua vida e você não está percebendo. Ela: o quê? Eu falei: você já está praticando o seu chamado e você ainda não entendeu. Ela: não, calma aí, peraí, pastor, deixa eu entender. Você está dizendo que o meu chamado é louvor, é EBD, é isso e aquilo? Eu falei: não. O chamado não é o que você pratica. O chamado é onde você está com o seu coração. E ali ela começou a entender. Porque nesse lugar, muitas das vezes, a gente se confunde. Atualmente, a gente passa por crises em relação ao nosso chamado. Só que é nas conversas sobre o assunto, é nos relacionamentos, é nos grupos de vida que a gente ali começa a escutar a ideia do outro, a reflexão do outro, e faz entender o lugar do chamado. Sabe o que eu falei? Eu falei com ela assim: olha, não importa onde você vá, não importa o que você faça, não importa se você está no louvor, no EBD, o que você vai fazer, aonde você estiver, você vai praticar o seu chamado. E qual era o chamado dela? Ela foi chamada para cuidar de pessoas. Esse era o chamado dela. E ela cuidava de pessoas, aonde? Na EBD. Cuidava de pessoas no louvor. Cuidava de pessoas no contraturno. Então, e o chamado de cuidar de pessoas é um chamado o quê? Pastoral. Ela estava sendo pastoral na vida das pessoas sem perceber que o chamado dela era pastoral. O chamado não é a tarefa. O chamado é quem você está se tornando ao longo do caminho. Eu não sei você, mas eu amo cuidar de pessoas. Eu renuncio a muitas coisas para cuidar de pessoas. Quantas e quantas vezes, lá mesmo no condomínio, eu abri mão de muitas das vezes preparar uma mensagem para poder estar com os meus amigos e conversando e falando do reino das coisas. Queridos, Deus não nos chama para uma coisa apenas para isso. Deus nos chama para o equilíbrio. Ler a Bíblia é importante? É.
Orar é importante? É. Mas Deus nos chama para o equilíbrio. O que adianta eu ler a Bíblia, ser conhecedor, ser mestre nisso daqui, desenvolver teologicamente a Bíblia, mas não me relacionar com pessoa? Qual é o fruto que eu estou dando? Precisamos entrar num lugar de equilíbrio. E chamado é equilíbrio. E aí essa menina, ela entendeu o que é o chamado dela. E ela ficou mais leve para entender e caminhar naquilo que Deus tem chamado. Sabe? O chamado não é tocar teclado. Quem toca teclado está fazendo o que na igreja? Está servindo. O chamado não é ficar de prontidão, igual esse bonitão aqui do meu lado. Se eu precisar de qualquer coisa, ele é o primeiro aqui a atender. O chamado dele não é ser obreiro. O chamado é o que ele está fazendo enquanto está sendo obreiro. Seu chamado não é para ser diácono. Seu chamado não é para ser pastor, no título de pegar o microfone e pregar. Seu chamado é o que você faz. Sabe? Aquelas pessoas que têm o hábito de desafiar os outros, de não, você vai conseguir, vamos caminhar, vamos lá, de levar o outro a um lugar de desafio. Você sabe qual é o chamado desse tipo de pessoa? É um chamado apostólico. Isso é o chamado apostólico. O chamado de cuidar, vamos lá, vamos caminhar junto, vamos ver, vamos fazer. Isso é o chamado pastoral. Aquele tipo de pessoa que tem no coração, fala assim, cara, eu preciso falar de Jesus, pelo amor de Deus, eu fico me coçando, eu não sei o que, eu preciso. E ela fala de Jesus, a torta direita, onde ela vai, é mais forte do que ela. Ela tem um chamado evangelístico. A gente precisa entender que o chamado não é o título, mas o como eu estou fazendo, ou o que eu estou me tornando. Queridos, para praticar o chamado, você não precisa de título. Você não precisa de título de bispo, de apóstolo, de pastor, evangelista, presbítero. Você não precisa disso. O que você precisa é entender o que Deus te chamou para ser. E Deus te chamou para ser algo diferente. Eu amo cabelo grande. Eu gosto muito de cabelo grande. Tanto que tenho. E isso não interfere no meu chamado. Isso interfere para você? Eu ser pastor ou não? Cabelo grande? Para mim não, mas eu sei que para a gente sim. Então Deus não me chamou para essas pessoas que têm preocupação com homem de cabelo grande. Deus não me chamou para essas pessoas. Deus me chamou para aqueles que olham para isso e faz diferença nenhuma. Sabe? Deus chama a gente para coisas específicas. Queridos, eu olho o mundo de uma forma completamente diferente da sua. A minha visão de mundo, ela é muito diferente. Mas muito diferente. Começando que eu sou questionador. E eu questiono tudo e muitas coisas. Mas junto do meu questionamento vem a presença do Senhor, que me responde as coisas. Deus não nos chama para que a gente possa ser igual ao outro. Sabe, existem pastores para mim que são referências. Eu amo o que o pastor Luciano Subirá fala. Nossa, pastor Ibiúber, muita coisa. E tantos outros pastores, eu olho e falo assim, eu admiro eles. Mas eu olho e vejo determinadas coisas que eu falo assim, não, isso aqui não é para mim, isso aqui é dele, isso aqui não é o meu chamado, não é para essas coisas. Sabe, a gente confunde muito o chamado com tarefa. O chamado não é tarefa, o chamado passa pela tarefa. Olha no verso 12. Então, mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos, boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levanta-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O chamado não acontece de maneira comum. O seu chamado é ruivo. Vocês sabiam que
existe menos ruivos do que qualquer outro tipo de características de pessoa? Então, seu chamado é exclusivo, é diferente. Seu chamado tem belos olhos, tem boa aparência. Deus não destronou Saul para chamar Davi. Deus não vai destruir a pessoa do seu lado para te chamar. Presta bastante atenção nisso. O trono permaneceu por um tempo, mas a presença não. Porque o chamado sem presença vira peso. Saul viveu o chamado sem a presença e foi pesado. Precisamos olhar para esse lugar e entender que o chamado está onde está a presença do Senhor. Se o que você está fazendo tem tirado você da presença do Senhor, ei, esse não é o seu chamado. Você está tentando colocar algo que não foi feito para você, porque o chamado não é o que você faz, é quem você se torna. Seja no início, no meio ou no fim. Davi foi ungido na família. O seu chamado começa na família. Você também conhece, o seu chamado também começa na família. Se você não tem a capacidade de organizar, gerenciar, apoiar, fazer na sua família, quem dirá na igreja? Quem dirá no mundo? Se você tem dificuldade de comunicar uma coisa simples, como aonde você está indo, como é que você vai comunicar Cristo? Sabe, às vezes agimos de maneira incoerente. Eu quero te convidar a ficar de pé. Davi, após ser ungido, passou por 15 anos, até praticar o seu chamado. A gente também precisa passar pelo tempo. A unção foi liberada naquele dia na vida de Davi. Mas o caráter do chamado dele demorou 15 anos para ser estabelecido. E é sobre esses 15 anos que eu quero falar semana que vem, porque eu não vou conseguir concluir essa semana. E hoje eu gostaria de fazer um apelo para você. Você que está na dúvida do seu chamado. Você que está frustrado ou tem se comparado. Eu quero pedir para que você enxergue algo novo. Vejam, já comecei, não percebem? Abrirei caminhos no deserto, fontes em terra seca. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando pela sua percepção. Eu não estou falando sobre descobrir a sua função. Eu estou falando sobre alinhar o coração. Sabe, quantos aqui já perceberam que já se compararam com outros chamados? Não, meu chamado é como fulano de tal. Meu chamado é como tal. O meu apelo é para você que tem se comparado. Quantos aqui já desejaram aquilo que não é para você? Desejou algo que não é teu, o chamado do outro. Esse apelo é para você. Meu apelo é sobre você que ainda não entendeu o seu chamado ou aonde você se encaixa. Eu quero pedir para você colocar a mão no seu coração, para que você possa ter um momento com o Senhor, porque hoje é dia de quebrar falsas projeções dentro do seu coração. Então eu quero pedir para você colocar a mão no seu coração para que você comece a ministrar nele as suas faltas, as suas ausências, as crises. Jesus, eis-nos aqui, Senhor Jesus, com a mão no coração, com a vontade de entender, de acertar. Estamos aqui, Senhor Jesus, para quebrantar o nosso coração e essas falsas projeções.
Senhor Jesus, entendemos que nós não fomos chamados para copiar ninguém. Nós não fomos chamados para repetir ninguém, Jesus. Nós fomos chamados, Senhor Jesus, para ser aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor tem escrevido na nossa Bíblia, na nossa vida. Aquilo que está na Bíblia, é isso que nós queremos ser, Jesus. Faz nascer em nosso coração esse lugar de chamado. Senhor Jesus, nós não queremos forçar as portas que o Senhor já fechou, Deus. Senhor Jesus, nós não queremos forçar porta nenhuma. Se o Senhor já fechou essa porta, hoje é dia de reconhecer as portas fechadas. Hoje é dia de entender, de ter um batismo de consciência, Jesus. Senhor Jesus, reconhecemos que as portas fechadas são o fim de um ciclo, Senhor Jesus, e início de algo novo em nosso coração. Oh Jesus, eu quero orar a Ti e abençoar cada irmão que está com a mão no coração. Vem, Senhor Jesus, ministra, 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 Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem, Espírito, vem. Vem, Espírito. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Cante essa música consciente. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Senhor Jesus, é aos Teus pés que nós encontramos, Senhor Jesus. É aos Teus pés. Precioso Jesus, eu amo o som da sua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei Jesus, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor Jesus. Estamos aqui, Senhor Jesus. Fale os nossos corações. Fale os nossos corações. Senhor Jesus, nos dê um caráter para sustentar aquilo que o Senhor tem chamado.
Senhor Jesus, nos dê um caráter para aquilo, Senhor Jesus, que o Senhor tem liberado. Eu quero convidar você que tem sentido esse impulso. Talvez você passou até agora, colocou a mão no seu coração, mas você está em dúvida. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração. Eu quero te convidar aqui na frente, porque eu quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Você que necessita de algo, você que necessita, o Espírito Santo deseja uma palavra de conhecimento na sua vida. Talvez sobre o seu chamado, talvez sobre aonde ir, o que fazer, direção. E eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero te convidar a vir aqui para frente. Essa é a hora, a oportunidade. Jesus, toque os corações, Jesus. Toque corações. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Vem, Espírito, vem. Vem sobre a nossa vida, Jesus. Aos seus pés aqui estou. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus, eu amo o som da tua voz. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. E como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. E como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte,
nunca será tirada, como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, Eu encontrei o meu tesouro, eu Maria. encontrei o bem mais precioso. E como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. E como Maria, que estava aos seus pés e dissestes a ela, essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, Eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Oh, encontramos em Ti, Senhor. Tu és nosso refúgio e fortaleza. Tu és o nosso socorro na hora da tribulação. Tu estás conosco, nos capacitando, nos usando em Tuas mãos para cumprir o chamado, para cumprir o chamado.
soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. A glória do Senhor está descendo sobre esse lugar. Deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, Deixa a glória cair. deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, Deixa a glória cair. deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, Deixa a glória cair. deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Majestade, Santa Majestade, Santa Majestade, Santa Majestade, Santa. Yeshua, Tu estás aqui, Jesus. Yeshua, Receba, Senhor. Yeshua, Tu és lindo. Yeshua. Vem saltando, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Oh, nós somos tua noiva. Sou tua noiva apaixonada, Te esperando, Jesus. te esperando para dançar. Yeshua, 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 Yeshua. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Oh, Te esperando para dançar. Te esperando para dançar. Te esperando para dançar. para dançar, me esperando para dançar. Yeshua, Yeshua. Declara esse nome. Esse nome tem poder. Oh,
Yeshua. Nome sobre todo nome. O nome dele. Yeshua. O nome dele. Nome sobre todo nome. Poderoso Yeshua, 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 Yeshua. Não tem outro nome. Yeshua, O nome mais doce. Yeshua. Vem saltando, mais lindo. vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Seu encontro. Nome mais lindo, nome poderoso. É impossível entrar na casa de Deus e não sair transformado.
É impossível não tocar em coisas santas e não ser transformado. Existe aqui comigo uma vida que resolveu entregar ela para Jesus. Porque de maneira legítima ele entendeu. Não por nosso mérito, igreja, mas pelo mérito do Espírito Santo. Igreja, eu vou te convidar a você orar comigo. Senhor Jesus, hoje eu recebo você no meu coração. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu reconheço que você é meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que a partir de agora nasce um chamado no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Eu te entrego tudo Que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Talvez você tenha feito essa oração pela primeira vez aí, eu te entrego tudo. entregando a sua vida para Jesus, pedindo para escrever o nome no livro da vida, reconhecendo Ele como o Senhor e Salvador. Se você fez essa oração pela primeira vez, quero pedir para você levantar sua mão, porque eu quero te abençoar. Porque o Evangelho fala sobre posicionamento, sobre postura. Eu te entrego tudo. Querido, semana que vem nós vamos continuar. Já passamos muito da hora. Eu quero orar e te abençoar. O pessoal do louvor vai continuar tocando. E a hora que você sentir que é o momento de você ir embora, vai embora. Receba Mas eles vão continuar, mais uma, mais duas. Eles vão continuar. nossa canção. Senhor Jesus, leva o seu Eu povo te entrego tudo. guardado e protegido debaixo das suas asas, para que eles possam, Senhor Jesus, chegar nos seus lares em segurança. Ministramos a paz que excede a todo entendimento. Ministramos, Senhor Jesus, corações quebrantados nessa manhã. Em teu nome, Jesus, oramos e agradecemos. Queridos, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Eu te entrego tudo.